Mulher Vitoriosa, que prazer estarmos mais uma vez juntinhas, E nós estamos juntas durante alguns programas falando sobre família, porque família é projeto de Deus. E nós sabemos que o diabo nos odeia, então ele não quer que você e que eu tenhamos uma família saudável. Mas o segredo é priorizarmos Deus na nossa vida e fazermos o que estiver ao nosso alcance para que nós tenhamos uma família saudável. E eu estou feliz que eu estou aqui com o pastor Josué Gonçalves, que é casado com a Rose, pai de 3 filhos, já casado, vai fazer 25 anos de casado. Olha que coisa importante. Ele é um pastor especialista nessa área de família, ele tem um chamado específico para falar sobre família. Nós estamos juntos aqui durante alguns programas, já falamos da importância da família, falamos de alguns fatores que interferem no divórcio, no relacionamento, área financeira. E hoje, pastor, nós queremos falar sobre o segundo fator que interfere também para o divórcio dentro do casamento, que é o sexo, que a gente sabe que existe muito tabu nessa área do sexo, não só no mundo evangélico, no mundo religioso, mas no mundo secular também. E eu queria que o senhor falasse da importância da sexualidade ser saudável, ser vivida dentro do relacionamento conjugal. Graça e paz, irmã Elisete, é uma alegria estar de volta no programa Mulher Vitoriosa. E esse assunto, ele é muito oportuno. Realmente, depois das finanças, o sexo é o grande problema, ou seja, a causa dos conflitos e muitas vezes até das separações de muitos casais. Nós precisamos olhar o sexo na perspectiva bíblica. E é interessante que lá em Hebreus capítulo 13, o verso 4, diz assim, digno de honra entre todos seja o matrimônio e bem como o leito, que no grego é coite, ou implantação de espermatozoide. Olha, digno de honra entre todos seja o matrimônio e bem como o sexo, o coito, dentro do casamento. Então, biblicamente falando, o sexo é tão santo quanto qualquer outra coisa santa criada por Deus. Então... É verdade, porque as pessoas pensam assim, que o sexo é uma coisa que o diabo fez, né? E muitos, até dentro da igreja, pensam que o sexo é só para procriação e não para ter prazer. Então, o senhor está falando que o sexo é santo, é puro, é uma coisa muito importante. Não, e é tão verdade que a mulher não é fértil. Os 30 dias do mês, na verdade, se fosse só para procriar, então a mulher seria fértil os 30 dias do mês. Se existe um período que a mulher não é fértil, é porque esse período, o sexo é para ser praticado dentro do casamento para prazer. E é interessante que a mulher tem o clitóris que só serve para o prazer. Não tem uma outra função a não ser para o prazer. Deus não faria a mulher assim se ele não tivesse a intenção de proporcionar para a mulher essa bênção da alegria através do diálogo sexual. E agora, o que a gente precisa compreender também, nós fizemos uma enquete, por exemplo, perguntando para o homem, homem, qual é a sua maior necessidade dentro do casamento? Não foi proteção, não foi reconhecimento, não foi diálogo, mas foi sexual. Então, a maior necessidade do homem dentro do casamento é satisfação sexual. Aí eu perguntei para as mulheres, qual é a sua maior necessidade dentro do casamento? E nos nossos encontros eu faço até uma brincadeira com os casais. Eu digo assim, olha, se eu desse para cada mulher um papel para responder a seguinte pergunta, entre passar um dia no shopping center e um orgasmo, o que vocês responderiam? Aí eu digo para os maridos, não se assustem se a maioria dissesse um dia no shopping center, certo? Por quê? Porque a mulher não pensa como o homem. É verdade. E o homem não pensa como a mulher. Agora, o que as mulheres responderam em relação à sua maior necessidade? Afeto, afetuosidade. Então, como eu gostaria que todos os homens do Brasil estivessem me ouvindo agora. Veja só, preste atenção. Para a mulher, funciona nesta ordem. Honra, que garante segurança, que produz intimidade e qualidade sexual. Então, primeiro, honra. Segundo, segurança. Terceiro, intimidade para a mulher. Quarto, sexo. Agora, o grande problema é que os homens querem ter uma esposa que satisfaçam sexualmente o marido, mas eles não honram,
por isso as mulheres não se sentem seguras e não têm intimidade. Aí não tem qualidade sexual. Não tem como. E o contrário também é verdadeiro. Algumas mulheres se esquecem que, para o homem, o diálogo sexual é fundamental. Gente, é pesquisa. Os médicos ingleses fizeram uma pesquisa parece-me, com 10 mil homens acho que 500 homens que tinham de 40 a 50 anos durante 10 anos. E eles chegaram à seguinte conclusão, que a prática frequente do ato sexual melhora, por exemplo, a autoestima, melhora o humor, reduz o estresse, a depressão, coração. E agora, dizem que também contribui para evitar câncer de próstata. Olha, veja como o sexo é importante para a saúde e também diminui a possibilidade de ter problema no coração. Então, se as mulheres entendessem que para o homem o diálogo sexual é imprescindível, com certeza teríamos maridos menos irritados, menos estressados e mais felizes dentro do casamento. Agora, o homem precisa entender que a mulher é como uma caderneta de poupança. Não é, para sacar à noite, tem que passar o dia fazendo depósitos. O grande problema é que, às vezes, o homem quer à noite acender o fogo, mas não pegou gravetos durante o dia. E eu digo o seguinte, o que é pegar graveto durante o dia? Cada atitude de bondade, de compreensão, de respeito, de solidariedade, de perdão, são gravetos que o homem vai juntando para, à noite, ter diálogo sexual. Eu acho que se houvesse uma compreensão mínima disso, nós teríamos casais muito mais felizes sexualmente. Que coisa interessante. Está vendo aí? Você que está assistindo aí o programa, você que é homem, comece a fazer a sua aplicação ali na sua poupança, na sua vida conjugal, para que à noite você tenha um bom relacionamento sexual. E é interessante, pastor, porque infelizmente a gente vê que até dentro da igreja existe muito tabu nessa área do sexo. E a gente vê casais que, se eles não cultivarem essa intimidade desde o início do casamento, eles vão chegar a 40 anos, 35 anos de casado, e a gente vê muitos casais se separando, porque eles não tiveram essa intimidade, não cultivaram essa intimidade na área da sexualidade. Eu contei uma história engraçada, né? Que tem até assim uma pitadinha de humor. O tabu, às vezes, é tão grande que um casal foi ao médico, quem me contou foi um médico. Esse casal foi ao médico ginecologista. E aí ela entrou para ser consultada e ele ficou na sala, na antessala. E aí o doutor perguntou para ela assim, o problema era disfunção sexual. A senhora tem orgasmo? Ela ficou olhando assim para o médico e ele perguntou novamente, a senhora tem orgasmo? Eu falei, espera aí que eu vou perguntar para o meu marido. Aí ela abre a porta e grita para o marido, ô querido, nós temos orgasmo? Ele, pior do que ela, respondeu, ô sua boba, diga para o doutor que o nosso convênio médico é Unimed. Meu Deus! Então, você vê a ignorância nessa área, ignorância. Sabe por quê? Por causa do tabu, do medo, da insegurança. E a Bíblia, por que o sexo é santo, o sexo é prazeroso? Porque tem um livro de cantares na Bíblia. Exatamente. Muita pessoa tem tabu quanto ao sexo, vai ler o livro de cantares, que você vai ter aí ideias maravilhosas. Inclusive, por exemplo, a mulher do livro de cantares, no capítulo 7, ela diz assim, venham, meu amado, saímos ao campo, vejamos se florescem as vides, se abre a flor. E ela diz assim, porque dar-te-ei ali o meu amor. Veja que coisa interessante, que Cantares não fala de fazer sexo, mas fala de fazer amor. Porque para fazer sexo, basta 2 órgãos genitais. Verdade, Agora, para fazer amor, precisa diferente. O quê? De alma, de comprometimento, emoção, de emoção, de amor, de envolvimento. Verdade. E o casal precisa conversar mais sobre isso. Precisa ler um bom livro sobre isso. E hoje, o mercado evangélico tem muitos livros maravilhosos. É verdade. Tem um livro chamado Sexo, Celebrando o Amor no Casamento, que tem todas as respostas possíveis que um casal precisa ter na área sexual. Eu penso que o grande problema é vencer a ignorância. É verdade. A ignorância. Que bom, estamos no finalzinho, que pena, né? Mas a gente tem que terminar o programa e eu quero pedir que, nesse programa de hoje, o senhor faça uma oração específica por casais que estão vivenciando dificuldade na área da sexualidade. Que muitos casais que estão vendo como irmãos, que não têm nem mais relação sexual e estão na igreja tomando Santa Ceia e mal sabem eles que a oração não está passando do teto. É verdade. Porque vocês têm que estar de comum acordo nessa área também. É verdade. Né? Então eu gostaria que o senhor fizesse uma oração por casais que estão vivenciando dificuldade
dificuldades na área da sexualidade. Antes de orar, eu quero dizer para você que está vivendo um problema nesta área, não tenha vergonha de procurar um médico. Buscar ajuda, é isso aí, é verdade. Sexólogo. Com certeza. Um terapeuta de família, né? Para buscar ajuda. Exatamente, participar aí de um curso de casais. Verdade. Porque vamos vencer a ignorância, é isso aí, quebrar esse tabu. E porque Deus tem interesse em nos abençoar nessa área, tá? Amém. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aonde houver um casal precisando de ajustamento sexual, manifesta a tua graça, o teu poder, a tua bondade. Dá a estes casais discernimento, sabedoria, coragem para vencer o medo e procurar ajuda. Nós abençoamos todos estes casais, declarando sua vitória em nome de Jesus. Nós pedimos que seja assim. Amém, amém. E amém. Amém. Que Deus possa te abençoar grandemente. E não se esqueça que você e a sua família são especiais para Deus.